Continuamos então no estudo do CSS, vimos então no vídeo anterior aquilo que são as pseudoclasses, ou começámos por estudar as pseudoclasses, e já vimos então a forma como as definir, neste caso colocando aqui os dois pontos a seguir à tag. Ora, a tag, que neste caso é o nosso selector, o tag selector, ok. Vamos aqui continuar, no entanto, vendo o seguinte, a nossa página neste momento tem então este aspecto, tem uma estrutura preparada para as nossas experiências e, por exemplo, temos aqui, por exemplo, vamos aqui ver os parágrafos. Por exemplo, os parágrafos têm aqui a letra E no início e reparem o que é que eu posso fazer simplesmente com umas pseudoclass, neste caso P, dois pontos, e agora vou colocar aqui o first letter, ok? E esta pseudoclasse vai nos permitir apenas formatar a primeira letra de cada parágrafo encontrado. Então, neste caso, eu vou colocar font size, por exemplo, 20px, e o color red talvez não. Ok, pode ser red. E agora reparem então o que é que vai acontecer quando eu refrescar a minha página. Todas as primeiras letras de cada parágrafo encontrado vão ser automaticamente formatadas com os valores desta pseudoclasse, ok? Portanto, a pseudoclasse neste caso permite-me aceder a detalhes específicos de um determinado selector, ok? Vamos imaginar uma outra circunstância em que nós temos, por exemplo, aqui estes divs e dentro dos divs temos, por exemplo, dois parágrafos. Por exemplo, P, este é o primeiro parágrafo. Ok, vamos aqui fechar o parágrafo e vamos colocar aqui imediatamente um segundo parágrafo. Ok. Vamos agora copiar só o primeiro parágrafo para cada um dos divs, ok? E vamos deixar ficar este primeiro com dois parágrafos e os restantes com apenas um. Ora, vamos aqui refrescar. Eu não gravei. Ok, está gravado. Vamos então aqui refrescar e cá está então estes divs todos. Ora, nós não conseguimos ver, e reparem que o parágrafo está aqui a ser já influenciado, todos os parágrafos. No entanto, nós estamos com dificuldades em ver como é que os divs estão divididos, neste caso. Vamos então utilizar aqui uma tag div para definir um border, um px solid black, e desta feita conseguimos ver, vamos colocar também aqui um margin, que vamos colocar 5px, ok? E desta feita para termos aqui então os divs devidamente apresentados. Ora, o que acontece então neste primeiro div é que ele tem dois parágrafos e os restantes dois divs têm apenas um parágrafo. Ora, eu posso utilizar as pseudoclasses, por exemplo, só para alterar o aspecto deste primeiro parágrafo, e para isso eu posso fazê-lo da seguinte forma. Vou colocar div, espaço P, e agora vou colocar aqui como pseudoclasse o first child. Okay? Vamos ver se eu não me estou a enganar em nada, penso que não. E agora vou colocar aqui o color white. Vamos refrescar e reparem o que é que acontece. Ele foi procurar o primeiro parágrafo, ok? O primeiro parágrafo, por isso o first child, o primeiro parágrafo que exista dentro do div, e automaticamente atribuiu-lhe esta cor, neste caso o white. Reparem que aqui o segundo parágrafo já não foi afetado por esta implementação. E reparem como aqui, eu vou colocar aqui mesmo antes desta implementação aqui, vou colocar o div cá mais atrás, porque ele foi só apenas para distinguir os diferentes divs uns dos outros. Reparem que aqui esta pseudoclasse firstSelector, que pertence ao P, ao tag selector P, continua ativa, ok? Portanto, esta aqui não foi alterar, o first letter foi definido, e depois aqui o first child foi a definir a cor de fundo, mas como existe aqui esta pseudoclasse first selector, automaticamente ela não foi provocada, ou não foi provocada pelo overwrite, isto é, não foi
eliminada ou negligenciada pelo facto de logo a seguir existir algo que muda o texto todo para branco. E desta forma vimos aqui então o que acontece genericamente com as pseudoclasses. Nós podemos ainda fazer um outro exercício muito rápido, que é, por exemplo, tentar definir aqui nestes parágrafos, por exemplo, um BR, vamos fazer aqui um break de linha, e esta é a segunda linha do parágrafo. Ok? E vamos tentar fazer aqui uma brincadeira engraçada. Portanto, temos aqui um parágrafo que tem uma segunda linha, ok? Então nós podemos aqui no CSS, vamos ver se está tudo correto, ok, muito bem. Vamos aqui no CSS colocar o seguinte, div p, e agora first line, é outra das pseudoclasses que nós podemos utilizar. E então temos aqui agora color green. Se me perguntarem qual é o resultado disto, eu digo-vos muito sinceramente que não sei. Vamos aqui reparar. Ora, cá está. Reparem então o que aconteceu aqui ao parágrafo. O resultado desta implementação de CSS aqui foi informar o browser que ele deve colocar a primeira linha, the first line, do parágrafo que apareça no P, que apareça no div, perdão, deve colocar a primeira linha sempre com uma cor diferente, ok? E, portanto, desta forma nós conseguimos perceber muito facilmente o grau de profundidade com que nós podemos, através do CSS, configurar o aspecto visual da nossa página. Existe ainda o before, o after, o focus, ok? Existem várias pseudoclasses definidas, neste caso todas elas serão basicamente o link, o visit é do active e o over, que foi o que nós vimos para, neste caso, as tags do tipo âncora. Depois existe ainda o focus, que nos permite selecionar o elemento de input que tem o focus. Ora, nós como ainda não falámos sobre a tag de HTML form, onde nós podemos criar formulários, não faz sentido estar a falar sobre o focus. Depois o first letter, first line, first child, o before, o after, e existe depois ainda uma outra relacionada com as línguas, que é o lang. Okay? Nós não vamos explorar isto em detalhe neste conjunto de vídeos, mas desta forma podemos ver aqui como funcionam as pseudoclasses no CSS.